Graça e paz, irmãos. Louvado seja o nome do nosso Deus, por mais este momento que Ele nos concede de estarmos aqui reunidos enquanto igreja. Você que também está acompanhando esta live ou esta gravação, que o Espírito Santo do Senhor esteja te alcançando neste momento, que a palavra também esteja chegando até você de uma maneira muito especial, diante de suas maiores necessidades, que a palavra do Senhor seja resposta nesta noite, seja de fato uma luz para os teus caminhos. Eu quero convidar a amada igreja a abrir a palavra do nosso Deus no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 5. Lucas, capítulo 5. Na versão que eu tenho em mãos, esse texto tem por título: A pesca maravilhosa, os primeiros discípulos. Nós vamos pregar nesta noite, irmãos, sobre o tema quando Jesus entra no barco improvável. Lucas, capítulo 5, versículo 1 até o versículo 11, a palavra do nosso Deus nos diz assim: Aconteceu que Jesus, estando junto ao lago de Genezaré, e a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E, assentando-se do barco, ensinava as multidões. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: Leve o barco para o lugar mais fundo do lago e então lancem as redes de vocês para pescar. Em resposta, Simão disse: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob esta sua palavra lançarei as redes. Fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes e as redes deles começaram a se romper. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase afundarem. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afaste-se de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Então Jesus disse a Simão: Não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. E, arrastando eles os barcos para a praia, deixando tudo, o seguiram. Amém, irmãos. Que Deus então nos abençoe, que Ele mesmo aplique a sua poderosa palavra nos nossos corações. Queridos, o evangelista Lucas, ele começa dizendo que uma grande multidão apertava ali Jesus, né? Início do ministério de Cristo. Cristo ali já tinha uma certa fama, né? Correndo ali aquelas redondezas. Então uma grande multidão, como seria de costume, estava ali comprimindo Jesus. E que gostoso, né, de nós ouvirmos isso, diz a palavra, para ouvir a palavra de Deus. Havia um desejo nesta multidão de ouvir ali os ensinos do Senhor Jesus Cristo. E aí, claro, diante desta turbulência, diante deste problema que estava se criando ali, Jesus então, ele precisava, né, creio eu, ele julgou, precisava de um lugar onde ele pudesse ali ensinar aquela multidão, falar àquela multidão de uma maneira mais tranquila, digamos assim, mais ordeira, de um modo em que a dinâmica se tornasse ali um pouco mais fácil, né, diante daquilo que ele queria ensinar àquela multidão. Então o texto diz que ele estava às margens de um lago, este lago aqui é o lago de Genezaré, e que havia ali naquele lugar 2 barcos na praia deste lago, às margens deste lago. Um destes barcos pertencia a Simão Pedro, e categoricamente pertencia a ele, o outro
como se revela aqui depois, era também fruto de uma sociedade dele. Mas o barco de Pedro estava ali. E então acontece algo curioso. Jesus Cristo, então, ele está às margens daquela praia, e Jesus, então, ele entra justamente no barco de um homem que naquele momento não estava vivendo o seu melhor dia. Eu julgo dizer que, tal qual a vida de qualquer homem trabalhador, provedor do lar, na vida de Pedro, este estava sendo um dos piores dias da sua vida. Aos olhos humanos, aquele parecia ser o barco mais improvável para que Jesus Cristo entrasse. Eu poderia dizer que era o barco errado para que Jesus Cristo ali se aproximasse, levando-nos a concluir que talvez Jesus tenha entrado de fato no barco errado. Por que isto? Porque que o barco de Pedro era o barco mais improvável. E aí eu quero apresentar 3 razões. A primeira delas, porque era o barco de um homem cansado. Não apenas cansado, era o barco de um homem muito cansado. O versículo 5, nas palavras do próprio Pedro, é dito que ele havia trabalhado a noite inteira e ele não havia pescado nada. Essa frase que ele diz para Jesus é uma frase simplória, mas que diz muito ali nas suas interlinhas, né? Por exemplo, nós sabemos que a vida de um pescador não é uma vida fácil. Se hoje não é uma vida fácil, naquela época de Jesus, na época de Pedro, era muito mais difícil. Pedro dizer que passou a noite inteira trabalhando, significa que ele então acordou-se ali no início da madrugada, o que era comum. Significa que ele foi ali de madrugada para ali onde ficava o seu barquinho, às margens daquele lago, se reuniu com os seus colegas de trabalho, cataram as redes, consertaram as redes, esticaram ela, demoraram um tempão, averiguam o tempo, entram no barco. Lançar a rede à noite não significa uma única vez, mas ele passou toda a noite lançando ali a rede. Não sei quantos já tiveram a oportunidade de ver um pescador pescando com tarrafa. E é difícil, é complicado. Joga a tarrafa, puxa ela, desenrola, é pesada, vai lá, bota na margem ou no barco, aí estica ela, enrola de novo, lança novamente. E Pedro então passou a noite inteira. O texto vai dizer que eles não conseguiram pescar nada, nos levando inclusive a, pensar que possivelmente seria já um fruto de algumas noites de dificuldade. Então Pedro, o dono deste barco, era um homem cansado. Tinha trabalhado a noite inteira, uma noite difícil, complicada. Suas redes estavam vazias. O texto diz que quando Jesus se aproxima do barco de Pedro, eles já estão lavando as redes, ou seja, eles já haviam ali desistido mesmo. Já estavam finalizando aquele dia de trabalho, um dia infrutífero, em que um pai de família iria voltar para casa sem a provisão do dia. O barco estava vazio. O trabalhador estava cansado, estava até mesmo frustrado, estava decepcionado, provavelmente estava preocupado. Pedro não estava no seu melhor momento para ouvir ali uma mensagem, para ouvir uma palavra, sequer para se mobilizar em prol dessa mensagem. Eu creio que Pedro, provavelmente, ele queria apenas guardar as redes e ir embora, descansar um pouco. E é justamente neste dia que Jesus Cristo então se aproxima do barco de Pedro. O barco de Pedro era um barco improvável, porque era o barco de um homem cansado. Quantos homens cansados aqui nesta noite? Quantos? Semana difícil?
Aí você faz semana, pastor? Meses, pastor. Meses, pastor, que o mar não está para peixe. Um dia ou outro, uma sardinha, uma piabinha, mas difícil, pastor. E olha, pastor, eu tenho um preparo. Eu tenho o barco. Eu tenho a rede. Eu não sou preguiçoso. Eu tenho me levantado alta madrugada. Eu tenho saído à luta. Mas estou cansado. Quantos cansados que estão aqui nesta noite, que estão neste momento ouvindo esta palavra? Você está cansado, não é? O barco de Pedro era um barco improvável, porque além de ser um barco de um homem cansado, era um barco de um homem fracassado. Pedro era um pescador profissional. Ele vivia da pesca, ele sabia pescar, ele tinha conhecimento, mas naquela noite, a sua experiência, ele tinha experiência. Não foi falta de experiência, mas a sua experiência não havia produzido resultado algum. E Jesus entra justamente onde Pedro havia fracassado. Quantas pessoas aqui que se sentem assim, fracassados, frustrados. Corri tanto, lutei tanto, nossa, Deus sabe o que eu fiz, mas não há resultados. Era o barco mais improvável, porque também era um barco de um homem que ainda não compreendia quem Jesus era. Pedro ainda estava por descobrir quem estava diante dele ali falando com ele. Pedro ainda seria chamado para esse ministério. A palavra diz que no versículo 5, assim que Jesus Cristo fala com Pedro, Pedro inicia chamando Jesus de mestre. Está escrito, no versículo 5, quando Pedro responde, mestre, ele diz mestre. Mas logo depois do ocorrido, depois do milagre que o Senhor fizera, depois da pesca maravilhosa, há um temor ali que recai sobre a vida de Pedro, e diz o texto que ele cai aos pés do Senhor Jesus, e aí ele declara no versículo número 8, Senhor, afaste-se de mim, porque eu sou pecador. No princípio ele não compreendia muito bem quem era Jesus, e por isso eu afirmo que este era um barco improvável para que Jesus entrasse. Você se sente cansado? Perceba que Jesus, ele não espera Pedro melhorar para entrar no barco. Ele não espera Pedro descansar para entrar no barco. Jesus só entra no barco. Deus frequentemente começa a sua obra em pessoas que ainda estão cansadas demais para imaginar que podem ser usadas. A palavra diz em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9, está escrito, palavras do apóstolo Paulo, então ele me disse, o Senhor Deus, a minha graça é o que te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza, a ponto do próprio apóstolo concluir então, de boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Isaías capítulo 40, versículo 29 até o versículo 23,
31 está escrito: Ele fortalece o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Talvez Pedro estivesse imaginando tudo de uma maneira muito lógica, enquanto aquele homem falava com ele. Aquele barco ali, para Pedro, apenas servia para pescar, apenas servia para transportar peixes, apenas servia de sustento, de provisão para a sua casa, para a sua família. Mesmo assim, embora ele soubesse disso, naquele momento, naquele dia, não estava servindo muito bem, porque ele não havia pescado, ele estava voltando para casa de uma maneira muito frustrada, decepcionado, apenas cansado. Mas Jesus, ele prova que ele tinha um outro propósito para o barco de Pedro. O que Pedro considerava apenas um instrumento de trabalho, Jesus transformou em algo maior, em uma plataforma para um encontro com Deus, em uma plataforma em que Jesus utilizaria para alcançar corações distantes do Senhor. Há momentos em que Deus, ele entra justamente no lugar da nossa frustração. É nesse momento que Deus chega. Quando Deus chegou ali diante de Pedro e dos demais que estavam com ele, Jesus, ele chega exatamente entre o fracasso e entre a desistência de Pedro. Porque Pedro, ele havia passado a noite toda tentando ali pescar a provisão para o seu lar. Ele não conseguira, certamente estava frustrado, estava cansado, mas já estava lavando as redes, ele já havia desistido. E é aí onde Jesus Cristo chega. Jesus Cristo chega exatamente no momento, no lugar da frustração, entre o fracasso e entre a desistência. O fracasso de ontem não desqualifica você para o propósito de Deus hoje. Em Miqueias, capítulo 7, versículo 8, Israel afirma: ainda que eu tenha caído, eu tornarei a me levantar. Se eu morar em meio às trevas, o Senhor será a minha luz. Em Provérbios, capítulo 24, versículo 16, está escrito: porque 7 vezes cairá um justo, mas ele sempre se levantará. Ainda que haja em nós o cansaço, ainda que haja em nós a frustração, ainda que haja em nós, em muitos momentos, aparentemente uma falta de conhecimento acerca do nosso Deus, eu creio que pode acontecer em nós, em você, assim como foi na vida de Pedro. Para mim é um fato. Jesus Cristo, ele se aproxima do barco mais improvável que havia ali. Um barco de um homem cansado, o barco de um homem frustrado, um barco de um homem que ainda não conhecia a Jesus, mas que certamente, diante de algumas atitudes que Pedro escolheu ter, ele se torna então para nós um exemplo. Quem sabe como Pedro fez, nós podemos fazer também. Pedro, ele começou vendo Jesus como mestre, mas ele termina reconhecendo que o Senhor Jesus, ele é o Senhor. Inclusive, ele termina também enxergando a sua própria indignidade diante do Senhor. E a vida dele é transformada por completo. E eu quero apontar aqui então 3 ações de Pedro que eu creio que podem transformar a vida dos improváveis, daqueles que estão cansados, daqueles que estão frustrados, daqueles que por alguns momentos na vida parecem desconhecer o seu Deus. Para você que está vivendo uma vida já quase beirando a desistência, onde
a frustração tem sido a sua mola motriz, aquilo que tem de fato entrado no teu coração, tem encontrado ali lugar, guarida e tem criado raiz. 3 ações de Pedro que podem transformar a vida dos improváveis. A primeira delas, eu percebo que Pedro, ele parou de limpar as redes para ouvir Jesus. O barco de Pedro era o mais improvável, mas Jesus se aproximou do barco de Pedro. E Jesus começa ali a ensinar e depois a falar com Pedro. Pedro estava lavando as redes. Pedro já havia desistido. Pedro estava seguindo uma rotina, mas Pedro, ele parou de limpar as redes para ouvir Jesus. No versículo 3, Jesus pede então para que ele afaste o barco ali da margem. No versículo 3 diz que entrando num dos barcos, que era o de Pedro, Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia e, assentando-se do barco, ensinava as multidões. Pedro poderia muito bem ter dito para Jesus: não, Senhor, eu não posso fazer isso. Eu não posso, Senhor, afastar o meu barco ali, tirar daqui da margem, porque, Senhor, eu estou cansado. Senhor, eu estou frustrado. Vai para o outro barquinho, vai em outro local, mas eu já estou lavando aqui as redes. Não há condições. Pedro poderia muito bem dizer: Senhor, desculpa, eu estou cansado, eu preciso aqui terminar o meu trabalho. Mas o que é que Pedro faz? Pedro, ele interrompe a sua rotina para permitir que Jesus use o seu barco. Pedro, ele interrompe. Parar de lavar as redes para ouvir Jesus significava para Pedro interromper a sua rotina. E ele interrompe ali esta sua rotina para permitir que Jesus use o seu barco. Às vezes, e eu creio que esta é a palavra de Deus para você aqui nesta noite. Não sei quem. Talvez você que esteja acompanhando esta live, também não sei quem. Para o pregador, às vezes é um pouco confuso, mas nós estamos aqui para cumprirmos ordens. Talvez seja para você. Não sei quantos ouviram a mensagem aqui de manhã. Se não ouviu, deveria ter ouvido. E até fica comprovado, vocês vão ver que eu e Jane somos um casal que conversamos muito em casa. Porque nada é por acaso. Talvez seja esta a mensagem de Deus para a sua vida. Você que está cansado, frustrado, que declara que tem feito todas as coisas, você que tem o barco, que tem a rede, que tem saído à luta, mas volta para casa quase todos os dias frustrado. Sente-se como se estivesse correndo atrás do vento. Lembra-se de tempos de glória do passado, mas os tempos do presente são difíceis. Às vezes, o primeiro milagre não é aquilo que Jesus vai fazer por você, mas aquilo que Ele consegue interromper em você. Vou repetir. Principalmente porque às vezes o coração do cansado, o coração do frustrado, gera uma boca que fala muito, que vomita muito diante do Senhor. Por quê, Senhor? Por quê? Às vezes o primeiro milagre, porque você está clamando pelo peixe, você está clamando pela provisão, você já diz: Senhor, por que não, Senhor? Porque eu não estou voltando com resultados, por que não? Às vezes, o primeiro milagre não é aquilo que Jesus vai fazer por você, mas aquilo que Ele consegue interromper em você. Ele
poderia muito bem dizer: Pedro, eu preciso da sua ajuda, mas estou vendo, meu filho, que você não vai ficar motivado, porque você está sem provisão. Não se preocupe, está aqui o peixe. Aí Pedro: ai, o resultado. E agora você me leva para o meio do lago? Aí Pedro: claro, Senhor. Não, o primeiro milagre que o Senhor faz é interromper a rotina de Pedro. Estava lavando as redes. Ele já tinha trabalhado a noite toda, tinha corrido ali atrás da provisão e não veio, estava cansado, frustrado. Volto a repetir, podemos aqui imaginar, não é o que o texto diz, já que essa noite não estava para peixe, talvez as noites anteriores também não, talvez ele viesse de uma rotina difícil. De todos os dias sair de casa para vender o produto, de todos os dias sair de casa para fazer ali a provisão do dia, o pão do dia, e voltar sem nada nas mãos. Mas o primeiro milagre não foi o peixe. O primeiro milagre foi a interrupção do Senhor Jesus. O cara estava lá na rotina. Jesus subiu, começou, afasta um pouquinho para ali. Pedro poderia dizer: não, Senhor, estou cansado. Tu sabes que eu estou cansado. Acho que eu estou aqui brincando, Senhor. Tu entendes? Aqui o calo, aqui as mãos furadas. Trabalhador, passei a madrugada trabalhando, Senhor. Às vezes o primeiro milagre não é aquilo que Jesus vai fazer por você, mas aquilo que Ele consegue interromper em você. Nem sempre Ele consegue, mas Ele tenta. Nem sempre Ele consegue, mas Ele tenta. Com Pedro Ele conseguiu. Com outro que se aproximou dele e disse: Senhor, eu quero te seguir, mas deixa primeiro eu enterrar meu pai. Jesus Cristo disse: não, deixa que os mortos enterrem seus próprios mortos. Ali Jesus conseguiu interromper a rotina? Não conseguiu. O outro que se aproximou e disse: Senhor, eu quero te seguir, mas deixa primeiro eu me despedir da minha família. Despedir. Jesus Cristo disse: não. Jesus conseguiu interromper a rotina ali? Não, nem sempre Ele consegue. Nem sempre. Há pessoas tão ocupadas tentando consertar a própria vida que não percebem que Jesus está pedindo apenas uma coisa: espaço. É só isso que Ele quer, espaço. Jesus não quer se espremer no coração de ninguém. Opa, tem um espacinho aqui para mim? Um lugarzinho? Aí Ele se espreme junto com sua necessidade disso, Ele se espreme junto com o seu sonho daquilo outro, Ele se espreme junto com o seu tempo de trabalho, Ele se espreme junto com o seu tempo de família. Eita, estou já encontrando. Ele não quer se espremer do seu coração, Ele quer espaço. Espaço. Ele quer tudo. Ele quer ser o todo. Por isso que Ele garante: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E Ele garantiu: e essas coisas serão acrescentadas: comida, bebida e vestuário. Ele quer tudo. Há pessoas tão ocupadas tentando consertar a própria vida que não percebem que Jesus está pedindo apenas uma coisa: espaço. A gente diria, em outras palavras, que Jesus é espaçoso. Ele é espaçoso. Quando Ele entra numa festa, Ele quer ser ali, sabe? Ele quer chamar atenção. Quando Ele entra numa casa, Ele quer ser o primeiro. Quando Ele está num ambiente, Ele quer ser glorificado. Quando Ele está em um lugar, Ele quer ser colocado lá em lugar de destaque.
Jesus não quer chegar num ambiente e dizer assim, fica ali no banquinho, Jesus, espera um pouquinho, daqui a pouco chega a tua vez. Não, ou é tudo ou é nada. Eu quero espaço. E ele foi espaçoso, ele chegou lá, estava Pedro, ele nem conhecia Pedro, provavelmente Pedro também não o conhecia. Jesus Cristo vai lá, já sobe no barco de Pedro, senta, começa a pregar, afasta o barco, é espaçoso. Pedro poderia muito bem dizer, desça, estou cansado, trabalhei a noite toda, desça, estou lavando aqui as redes, estou guardando tudo, estou indo embora, homem, vai para outro lugar. Jesus interrompe a rotina de Pedro. Pedro parou de limpar as redes para ouvir Jesus. Provérbios capítulo 3, 5 e 6 está escrito, confie no Senhor. De que maneira? Com parte do teu coração? Com um pedaço do teu coração? Confie no Senhor com um pouquinho que você tem dentro de você? Não, com a maior parte do coração. Não. Confie no Senhor de todo o seu coração. Todo. Não se apoie no seu próprio entendimento. Não é o que você pensa. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. E aí sim, o que é que ele vai fazer? Ele endireitará as suas veredas. Agora, não reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, se apoie no seu próprio entendimento, continue dizendo, mas é como eu acho que é assim, Deus sabe. Não confie no Senhor todo o seu coração. O que vai acontecer? As suas veredas, os seus caminhos continuarão exatamente como está hoje, agora, nesse momento. E você vai continuar cansado, frustrado e até mesmo com um sentimento de fracassado. Faça como Pedro. A primeira coisa que Pedro fez, ele parou de limpar as redes para ouvir Jesus. A segunda coisa que Pedro fez, Pedro, ele obedeceu. Perceba, mesmo sem entender. Não é antes de entender. Pedro obedeceu mesmo sem entender. No versículo 4, Jesus ordena para Pedro, né? Não é um pedido, né? Se você prestar atenção aí na leitura do texto, Jesus Cristo realmente tomou conta da situação, agiu como se o barco fosse dele, e ele disse assim, não foi um favor que ele pediu, ele disse, leve o barco para o lugar mais fundo do lago, e então lance as redes de vocês para pescar. No versículo 5, Pedro, ele responde, né, que havia trabalhado a noite inteira, eles não pescaram nada, Pedro deixa isso muito claro. Isso significa que eles lançaram a rede, irmãos, várias vezes durante aquela madrugada, várias e várias vezes. Não posso aqui dizer quantas vezes são, mas eu já vi assim, pescadores, né, usando tarrafa. É cansativo, é difícil, e joga uma vez, joga outra, e quando vem peixe, é uma beleza. Imagina a noite toda lançando ali a rede, sem vir peixe. E ele disse para Jesus, olha, passamos a noite toda aqui trabalhando, sem apanhar nada. Ou seja, ele tinha ali argumentos justificáveis, mais do que plausíveis, para ir de encontro a esta ordem de Jesus. Não é uma coisa que ele só poderia dizer, Senhor, não tem condições, eu já pesquei a noite toda, pegamos peixe, repetir, não, é porque ele tinha tentado e não tinha pegado nada, o mar não estava para peixe. Foi a madrugada inteira trabalhando. Jesus não chegou no início do expediente. Jesus não chegou no meio do expediente. Foi no final. O dia já havia amanhecido, como era costume. O dia havia amanhecido. Pedro já estava lavando as redes. Mas mesmo dizendo isso para Jesus, Pedro termina dizendo, mas, sob esta tua palavra,
eu lançarei as redes. E aí eu digo para você que essa é uma das frases mais bonitas desse texto. E é mais lindo ainda o seu significado, né? Pedro, ele não obedeceu porque fazia sentido aquilo que Jesus estava lhe dizendo, porque não fazia sentido nenhum. Pedro não obedeceu porque fazia sentido. Pedro obedeceu porque Jesus havia falado. E interessante que Jesus não diz, lance a rede para vocês pescar e tipo, vai vir peixe. Ele não diz nada disso, ele não promete nada. Então, é mais lindo ainda esta expressão de Pedro sobre a tua palavra lançarei as redes. É mais lindo ainda porque Pedro não obedeceu por fazer sentido, mas ele obedeceu por Jesus ter falado. Fé não é entender tudo para depois obedecer. E também não é obedecer antes de entender. Sabe por quê? Porque mesmo obedecendo, nem sempre você vai entender. Às vezes obedecendo, fazendo a vontade do Pai, tem coisas que você jamais vai entender, nunca vai entender, talvez morra sem compreender, mas só obedece. Fé não é entender tudo para depois obedecer, é obedecer porque confiamos naquele que falou. E se, como eu disse, nesse texto, uma das frases mais bonitas é essa frase de Pedro, sobre esta tua palavra lançarei as redes. Hebreus capítulo 11, versículo 1, irmãos, para mim, tem um dos versículos mais difíceis da Bíblia. Hebreus 11, 1. É porque é tão batido esse versículo que às vezes a gente não pensa nele, mas é muito difícil. A fé é a certeza de coisas que se esperam, não é uma imaginação, não é uma ecolubração, não é um pensamento, não é uma ideia, não é uma teoria, é a certeza. Certeza. É a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Certo poeta disse que a fé é um salto no escuro para os braços de Deus. Quem não tem fé, não salta, também não é abraçado, fica apenas no escuro. E basicamente quem manda a gente saltar nesse escuro é quem? É Jesus. É Ele que diz salte, é Ele que diz faça, é Ele quem diz obedeça. Talvez a pescaria esteja empacada na sua vida, talvez a pescaria esteja problemática na sua vida, frustrante na sua vida, porque você está esperando Deus explicar o próximo capítulo antes de você dar o primeiro passo. Pedro lançou as redes sem saber o que aconteceria, entretanto, sabendo quem havia ordenado. Eu posso prometer para você que vai se resolver de forma tal. Eu posso prometer para você que amanhã a porta de emprego vai se abrir. Eu posso prometer a você que a pescaria vai acontecer amanhã. Eu posso prometer a você que vai ter um resultado maravilhoso amanhã. Não posso. Mas eu posso apontar para você e declarar para você as ordenanças de Jesus. Como mais uma vez eu repito, buscai em primeiro lugar o meu reino. Buscai. Buscai. Lance a rede. Lança. Mas eu não posso. Deus sabe, eu tenho que fazer, eu tenho que correr. Lance a rede. Pedro lançou as redes sem saber o que aconteceria, entretanto, sabendo quem havia ordenado. Hebreus capítulo 11, versículo 8 diz que pela fé, Abraão,
Quando chamado, ele obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber como herança e partiu sem saber para onde iria. Ele partiu sem saber para onde iria. Eu amo que a Bíblia aponta que ele não era um Zé Ninguém. Não foi um mendigo que o Senhor achou na rua, alguém que não tinha família, alguém que não tinha propriedade, alguém que não tinha nada. Não, ele tinha uma terra, ele era já um homem rico, ele tinha uma família, e o Senhor disse para ele: sai da tua terra, sai da tua parentela, interrompe a tua rotina. E vai. E Deus nos disse para ele: você vai em linha reta, depois de 1 quilômetro vira à direita, à esquerda, vai encontrar um oásis. Por fim você vai encontrar já uma nação preparada, os anjos estão lá levantando já, colocando cada tijolo, as ruas, sabe, vão ser todas de ouro, vai ser uma nação maravilhosa, está tudo preparado para ti. Nada disso. Comendo poeira no deserto. Abraão lançou as redes, sem saber o que iria acontecer, mas confiando naquele que lhe falou. Jeremias 29:11. Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor, são pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Em outras versões, para dar-lhes um fim que desejais. Você está cansado, você está frustrado. Em nome de Jesus, obedeça mesmo sem entender. Obedeça. Atente para o que Jesus tem te ordenado, as coisas básicas da vida. Do contrário, você vai continuar ali, sabe, na sua rotina, saindo diariamente, de madrugada, indo lá, se frustrando, voltando, se questionando, e nada acontecendo. Em terceiro e último lugar, a terceira ação que Pedro tomou, e que eu creio que pode ajudar em muito os corações improváveis. Pedro, ele se afastou dos peixes e se aproximou de Jesus. E aí, essa talvez seja a grande virada, na vida de Pedro. Por quê, irmãos? Primeiro, Pedro estava ali, não é uma noite muito difícil, como nós já vimos. Certamente estava cansado, estava frustrado, estava sem a provisão do dia. Teria que ir para casa, olhar nos olhos ali da sua família, provavelmente da sua esposa, e ali relatar que não tinha o pão do dia, não é? E uma situação difícil para um pai de família. Chega um homem, se aproxima dele, usa o seu barco, quebra com a rotina de Pedro, lhe dá uma ordem totalmente ilógica. Pedro obedece. Quando ele lança as redes, olha a quantidade de peixe que vem. A Bíblia diz que foi tanto peixe que o barquinho ficou pesado, não é? Quem sabe poderia até afundar. O barquinho que estava do lado teve que se aproximar para dividir a carga. Não foi só uma pescaria boa, é exatamente como o texto, no princípio diz, foi uma pesca maravilhosa, foi algo sobrenatural, foi algo surpreendente, foi algo milagroso. Pedro poderia muito bem nesse momento ter comemorado o milagre e quem sabe até pensado assim: agora minha vida deu certo, agora minha vida deu certo, obrigado Jesus. Se ele lançou a rede, puxou para o barquinho, de quem eram os peixes? De Pedro, era dele. Ele ganhou o dia, quem sabe ganhou 2 dias de trabalho, 3 dias de trabalho, eu não sei qual é o valor do peixe, principalmente naquela época. Eu sei que o texto faz questão de dizer que era muito. O texto diz que eram muitos peixes, a ponto de dividir com os demais barquinhos. E ele poderia muito bem dizer: aí consegui, obrigado, valeu a pena, obrigado, ó mestre, ó Senhor, obrigado, e voltar para casa carregado de peixe, feliz, satisfeito. Mas quando ele percebe a grandeza de Jesus, diz o texto, que ele cai aos seus pés, e ele diz a Jesus: Senhor, afaste-se de mim, porque sou pecador.
Pedro, ele descobriu, e talvez seja esta a mensagem de Deus para você nesta noite. Para você que talvez esteja aqui, para você que está assistindo esta live, ou a pregação, por meio desta gravação, volto a repetir, às vezes para o pregador é difícil, mas há um sentimento em nós de cumprir ali o mandamento do Senhor, o chamado do Senhor em nossa vida. Muitas vezes não dá para entender, mas a gente está aqui também para ministrar a palavra. Pedro descobriu que o maior milagre daquela manhã não estava dentro da rede. Esse não era o maior milagre. Pedro entendeu isso. Estava onde o maior milagre? Diante dele. O maior milagre não está nas forças da sua mão. Não é na sua capacidade. Não é no quanto você estudou e ficou bom ou boa na sua área. Não é na empresa que você tem ou trabalha. A sua dependência não está na sua profissão. Eu preciso disso, e se não for disso, ai de mim. Pedro percebeu, ele descobriu que o maior milagre daquela manhã não estava dentro da rede, estava diante dele, era o próprio Senhor Jesus. Deus pode até usar um milagre para abençoar a sua vida, eu creio nisso, mas o maior propósito é levar você para mais perto de Cristo. Se aquilo que acontece na sua vida, se aquilo que você hoje faz, trabalha para a sua provisão, que tem tomado o seu tempo, se não faz com que você se aproxime de Deus, de Jesus, só faz com que você se afaste ainda mais dele, rouba o teu tempo, rouba o tempo de Deus na sua vida. Se isso está acontecendo, então isso não vem de Deus. Pedro, ele entende isso. Deus pode até usar um milagre para abençoar a vida de qualquer pessoa. Eu creio nisso, para te fazer próspero. Mas o propósito maior é levar você para mais perto de Cristo. Pedro começou o seu dia querendo provisão, querendo ali uma boa pescaria, querendo peixe. Ele terminou o seu dia recebendo um chamado. Começou preocupado com sua profissão, com seu sustento, terminou recebendo uma nova missão. Jesus Cristo disse para ele: não tenha medo, Pedro, não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. Jesus, ele não entrou no barco para melhorar apenas a pesca de Pedro. Jesus não vai agir na sua vida apenas para melhorar o teu ganho, o teu sustento. Jesus não vai agir na sua vida apenas para te ajudar profissionalmente, para fazer com que você cresça, enriqueça ou não, ou tenha apenas o sustento da casa. Eu vou mais profundo. Jesus não vai entrar na sua vida, não vai te ajudar, não vai agir só para ver o pão sobre a sua mesa. Pão. Não. Jesus não entrou no barco para melhorar apenas a pesca de Pedro. Ele entrou naquele barco para mudar o destino de Pedro. Tudo para Jesus é espiritual. Tudo para Jesus é espiritual. Para Jesus, ele sabe que tudo isso aqui vai passar um dia. Sabe o que vai restar? É a vida espiritual. E para a eternidade que nós iremos, a eternidade de glória ou de condenação, é uma eternidade que lá sim, lá nós não teremos algumas preocupações que temos aqui neste mundo. Então tudo que nos acontece aqui neste mundo, tudo para Jesus é visando o nosso bem-estar espiritual.
Jesus ele vai curar alguém se esta cura aproximar esta pessoa mais de Jesus. Jesus também vai permitir uma enfermidade, vai permitir que não haja cura, se há enfermidade, se há doença, fizer com que esta pessoa se aproxime também mais de Jesus. Há pessoas que não sabem viver curadas com saúde, e há outras pessoas que também não sabem, que só sabem viver enfermas para adorarem a Jesus. Há pessoas que qualquer vento de alegria, de felicidade deste mundo, de conquista, já se esquecem de Cristo. Há outras que com conquista se aproximam dele, e Jesus ele vai sempre pesar todas essas coisas. Ele entrou naquele barco. A intenção dele não era, vou aqui fazer com que ele pesque peixes, que hoje ele vai comer, vai prover a família, daqui a uma semana precisa de mais peixe. Ele entrou naquele barco para mudar o destino de Pedro. Paulo entendeu isso muito bem. Paulo ele vai dizer em Filipenses capítulo 3, versículos 7 e 8, Paulo ele vai dizer quando ele está preso ali, ele está preso numa prisão difícil, Paulo ele declara, mas o que para mim era lucro, em dado momento na mente de Paulo, ele achava que era lucro. O que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo. Como lixo. Essas três ações cometidas por Pedro, que podem transformar o coração dos improváveis. Você está preocupado, você está cansado, você está frustrado, parece que está correndo atrás do vento. Como eu disse no princípio, você tem o barco, você tem o mar, você tem a rede, você tem lutado, você tem corrido tanto, você tem trabalhado tanto, mas é só cansaço, é só frustração. Essas três ações de Pedro podem transformar a vida do mais improvável. Pedro parou de limpar as redes para ouvir Jesus. Pedro obedeceu mesmo sem entender. E Pedro se afastou dos peixes e se aproximou de Jesus. É interessante como o texto finaliza. No princípio, nós temos um homem ali que trabalhou a noite inteira, tinha uma família para sustentar, e lavando as redes, certamente se preocupando já, pensando no dia que viria, ali posterior. Mas logo após esse episódio de Jesus, surgir na vida dele, e dessa pesca maravilhosa, ao invés dele então se encher com aqueles peixes e voltar para casa abonado, diz o texto bíblico no versículo 11, que eles então, arrastando os barcos para a praia, ele arrasta o barco para a praia, e eles deixam tudo, eles abandonam tudo. Já pensou? Você faria isso? Você pegaria tudo que você tem, a sua profissão, deixar tudo, por aquele que você cantou nessa noite, não é digno nem de amarrar as sandálias dos pés, que você cantou nessa noite dizendo que você estava gastando a sua vida por ele, você deixaria tudo, você tem uma empresa, é a provisão da sua casa, vou entregar tudo para Jesus, tudo, para segui-lo. Eu sei, você deve estar pensando, mas Jesus não seria tão radical assim. Realmente, ele não seria tão radical assim. Realmente, ele não seria tão radical assim. Esse homem que estava lavando as redes, o barco era a sua profissão, a sua provisão. Ele deixa tudo e começa então a seguir Jesus. O barco, irmãos, aqui não era o problema de Pedro. O barco não era o problema, o mar não era o problema, a ausência de peixe não era o problema.
Imagina um casal que procure uma casa para iniciar uma vida nova, né? Um casal recém-casado, e diz: temos uma grana aqui na nossa mão, temos que pensar direitinho, vamos comprar uma casa para a gente. E aí começam a surgir apartamentos, casas para eles verem, a oportunidade deles comprarem até uma casa nova, zero bala, como se diz, uma casa bonita, uma casa pronta, já organizada. Há essa oportunidade de comprar já algo fechadinho. Mas aí então eles entram lá num leilão, veem lá uma mega casa, grande, só que uma casa que parece condenada, toda suja, cheia de mato. Mas aí eles ignoram ali as imperfeições desta casa e eles resolvem comprar esta casa. E por quê? Porque eles enxergam o que ela poderá se tornar. E é justamente isso que Jesus fez com Pedro. Ele entrou no barco de um homem cansado, de um homem frustrado, um homem ali ainda confuso sobre quem Jesus era, e Jesus sai daquele barco então com um discípulo. Talvez você até pense, né? Jesus, ele entraria no meu barco? Eu acredito que sim. Ainda que seu barco possa estar cheio de fracassos, pode ser que as suas redes estejam vazias, apenas com frustrações. Você pode carregar uma história que você inclusive gostaria de esconder, mas Lucas capítulo 5 nos ensina que Jesus, ele não procura o barco perfeito, ele procura apenas um lugar para entrar. Entregue-o a Jesus. Como está o seu barco? Como está a sua vida? Como está a sua luta? Entregue a Jesus. Entregando a Ele, Ele pode transformar o lugar de sua maior frustração no lugar onde começa o seu maior chamado. Entregue para Ele. Mas assim como Pedro, assim como ele o fez, interrompa a sua rotina. Interrompa para ouvir Jesus. Obedeça, mesmo sem entender. Só obedeça. Busque em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. E Ele garante que aquelas coisas, comida, bebida e vestuário, não farão falta na sua vida. Obedeça. Obedeça. Do contrário, continue amanhã, acordando de madrugada, indo lá pegar o seu barquinho, lançando a rede e provavelmente se frustrando e se cansando. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Que você atente para a palavra de Deus. Que haja mudança e transformação para que dias melhores venham sobre a sua vida. Que Deus abençoe.